Divinópolis. Começa agora mais uma edição do programa Perfil, uma iniciativa da Diretoria de Comunicação da Câmara Municipal. É mais uma oportunidade para você conhecer os trabalhos e as ações dos vereadores da nova legislatura. São projetos de lei, emendas impositivas, ações e muito trabalho que beneficiam toda a cidade e impactam na vida de todos nós. Hoje eu falo com a vereadora Kel Silva, que está em seu primeiro mandato e vai nos contar um pouco sobre seus planos, estratégias, ideais. Seja bem-vinda, Kel. Gente, primeiramente é um prazer estar aqui conversando com você, Samira, para poder falar um pouquinho, né, sobre a nossa existência como vereador aqui na Câmara Municipal. Então, eu estou muito empolgada e feliz de estar aqui com vocês. Que bom. É bom para as pessoas conhecerem a sua trajetória e conhecerem um pouco de onde vem o seu viés político. Então, começa contando para a gente quem é a Kel. Então, a Kel, primeiro, né, ela é filha do Silvio e da dos Santos. Meus pais são mineiros, né, só que eles são de áreas muito diferentes, muito distantes aqui da região de Divinópolis. A minha mãe é de Cordisburgo e meu pai é de Resende Costa. Se encontraram em Belo Horizonte e eu nasci em BH, cresci em São João del Rei e aí eu escolhi Divinópolis como meu lar. O meu viés político, ele nasce a partir dos encontros que eu vou ter na vida, principalmente após entrar para a universidade, conhecer, né, os movimentos estudantis, conhecer as pessoas diversas que faziam parte da universidade. Por isso que eu falo que é muito importante o ensino público gratuito, né, para as pessoas, porque eu estudei a vida inteira em escola particular. Eu tive o privilégio dos meus pais, né, pagarem uma escola particular, então eu cresci muito numa bolha. E quando eu acessei a universidade pública, eu conheci pessoas muito diferentes, com histórias de vida muito distintas, e isso fez com que o meu terceiro olho se abrisse. É uma coisa que eu sempre falo, né? O conhecimento, ele abre. Então, eu comecei a me preocupar mais com os direitos das pessoas, a igualdade, a questão da educação, a questão racial também foi uma coisa que foi despertada também a partir da minha vivência dentro da universidade, porque até então, na escola, eu sofria, né, o racismo velado, o bullying, mas ninguém dizia para mim que aquilo era racismo. Então, a partir do momento que eu comecei a entender, a estudar e a me entender como um corpo no mundo, é que o meu viés político foi aparecendo e eu não era atuante na universidade, não participei do movimento estudantil, mas eu sempre dava um apoio. Eu achava que eu ia ser pesquisadora, alguma coisa do tipo. A vida é que foi me colocando nessa área mais de militante, de atuação, e aí chegou um ponto que eu falei, a gente já faz política todos os dias, agora chegou a hora de fazer uma política institucional. E você foi muito bem votada, né? Uma votação expressiva, e isso traz uma responsabilidade muito grande, né? Como você encara essa responsabilidade perante a sociedade, as pessoas que votaram em você, mas você legisla para um todo. Então, como você encara nesse primeiro mandato essa responsabilidade como vereadora da Câmara Municipal de Divinópolis, que é uma cidade tão importante para o Centro-Oeste? Eu fiquei muito feliz com a votação, que foi expressiva. Eu, sinceramente, não esperava. Eu esperava que a gente ia ter uma votação, mas eu não esperava que a gente ia ter mais de 2.195 votos, né, sendo a mais votada do Partido Verde aqui em Divinópolis. E isso eu acho que é muito da minha atuação enquanto professora, enquanto militante aqui na cidade de Divinópolis. Obviamente que, como professor, a gente conhece várias pessoas, vários pais, nem todos vão ter simpatia, porque isso é normal, mas eu fiquei muito feliz porque é um resultado desse trabalho de esperançar mesmo as pessoas, tanto que o slogan da nossa campanha foi Esperançar Divinópolis, né, que vem também do hino da cidade e tudo mais, mas esse trabalho que a gente fez de base, de ensinar a história, de ensinar de onde a gente vem, o que a gente precisa fazer para mudar a sociedade, eu vejo esses votos como um voto também de confiança naquilo que eu sempre falei, que sempre defendi. Então, além de ser uma responsabilidade muito grande por um número expressivo de votação, é a importância de cada voto.
porque eu tenho certeza que ali foram alunos que passaram por mim quando estavam nos 6º e 7º anos, ou seja, ainda estava começando uma caminhada, e ali foi despertado, né, o desejo de fazer mais para a cidade, para as pessoas, que a gente muda o nosso mundo através da nossa vivência. A gente não vai mudar o Brasil do nada, a gente muda o nosso bairro, a nossa rua, a nossa cidade. E aí eu acho que o resultado foi isso. Obviamente, as nossas articulações políticas também foram importantes. Eu tive o apoio da deputada Lohana, que foi assim, essencial para conseguir furar as bolhas, chegar a mais pessoas, mas eu acho que isso se dá também por essa atuação. E a responsabilidade é maior ainda, como eu disse, porque esses votos são votos não apenas naquela pessoa, mas naquela que sempre apresentou um projeto de cidade, um projeto de mundo em que a gente pode ter pessoas, né, alcançando lugares de poder, mulheres, a questão da igualdade, a gente lutar pelo fim do racismo, a gente ter uma cidade que seja verdadeiramente nossa para os nossos. Então, isso me traz uma responsabilidade muito grande para ser representante de toda Divinópolis. Kel, você falou um pouco sobre projetos, né? Na época da campanha, você pensou, olha, eu eleita, eu vou fazer um projeto específico, você já falou de alguns segmentos que trilha a sua trajetória política. Tem algum específico que você vai tirar do papel, vai apresentar às comissões, vai colocar em plenário à disposição dos vereadores, que faz mais sentido para você, que brilha mais assim os seus olhos? Tem sim, e eu já estou até sorrindo, porque ele é muito importante. Mas antes de eu falar sobre ele, é importante que na época da campanha a gente já apresentou um projeto dos pontos que a gente queria trabalhar, desses 3 eixos que são os principais, que são as minhas bandeiras, né, principais, que é educação, cultura e meio ambiente. Eu venho do Partido Verde, que tem esse compromisso com o meio ambiente, então a gente tem projetos de arborização, principalmente a arborização urbana, que é importantíssimo. A gente planta árvore, mas a gente tem que saber cuidar dessa árvore. Dentro da educação, a gente também tem vários compromissos e várias ideias, mas de projeto, eu tenho um projeto que já foi apresentado aqui nessa casa e que tem uma audiência marcada já para o dia 31, agora desse mês de março, mês da mulher, que é sobre a separação dos leitos das mães que tiveram filhos natimortos ou com óbito fetal, das mães que tiveram filhos vivos. Esse projeto ele foi inspirado na minha vivência pessoal, eu já passei por uma perda fetal, e tive uma filha prematura, então também precisei lidar com esse momento no hospital, mas ele também é de inspiração de uma vereadora de Goiânia, a Ava Santiago, do PSDB, que desde 2023, se eu não me engano, ela está pautando isso, e só ano passado ela conseguiu a aprovação. E aí você se pergunta, nossa, um projeto tão sensível e tão importante para as mulheres demorou tanto para ser aprovado, porque a gente precisa sensibilizar as pessoas. Muitas das vezes o óbito fetal ou a perda, né, de uma criança, ela é muito silenciada pela sociedade. E as pessoas, principalmente do meio médico, elas acham que aquilo é corriqueiro, é normal, e não é. Muitas das vezes, o que tem nos hospitais já é uma separação prévia que eles fazem ali pela equipe mesmo, mas não é passado. Então, muitas das vezes, você tem ali alguns erros, como o médico perguntando, cadê o seu bebê? E você acabou, você está numa maternidade, cadê seu bebê? Você não está com o bebê. Então, aí é mais uma violência psicológica para essa mãe que está ali, e não só para as mães, para a família como um todo. Então, esse projeto, para mim, ele é um dos mais importantes que a gente está apresentando nessa casa, porque ele é um projeto apartidário. Ele não é um projeto sobre o meu viés político ou sobre o meu partido. Ele é sobre as mulheres, sobre a importância que a gente tem que dar para que essas mulheres passem por esse momento traumático com o suporte. Não dá para a gente ficar à mercê da boa vontade dos funcionários, dos enfermeiros e dos médicos do hospital, porque às vezes vai chegar uma pessoa que vai achar que aquilo ali acontece, é normal, e não é.
cada pessoa é uma pessoa. Às vezes uma pessoa vai se dar bem com aquilo, outras não. E o que eu estou descobrindo, Samira, quando eu estou nesse processo de divulgação da lei da audiência pública, é que muitas mães, muitos pais passam por isso de uma forma silenciada. E quando alguém fala, eles tomam coragem para falar. Então, além de ser um projeto de lei muito importante, pioneiro na região, pioneiro em Minas Gerais, ele é um projeto também de humanização e cuidado para as famílias. Porque eu estou aqui para fazer projetos que sejam realmente relevantes e importantes para as pessoas, principalmente para as mulheres, porque quando a gente olha para a Câmara Municipal, só temos 2 mulheres, de vivências diferentes, de lugares diferentes, e isso é muito importante. Porque uma coisa, por exemplo, que a Ana Paula passa, eu não passei. Ou uma coisa que eu já passei, ela não passou. E isso traz a diversidade da gente poder debater sobre temas diversos. Então, acho que esse projeto é o meu favorito. Mas a gente tem outros também voltados também para a mulher, como a Procuradoria da Mulher, que eu acho que é importantíssimo Divinópolis ter. Primeiro, porque a gente não tem uma comissão só para mulheres. A comissão que cuida das mulheres, ela está dentro de uma outra que engloba outras várias que também já deveriam estar separadas. Né? Então, a Procuradoria vem para dar um suporte também para essas pessoas, para essas mulheres que passam por qualquer tipo de violência, né? Para a gente poder dar esse suporte mais humanizado, mais cuidadoso. Também temos a intenção de criar um observatório da discriminação racial em Divinópolis, que é sobre o quê? Para a gente poder cadastrar e entender onde está acontecendo essas discriminações, os racismos, para pensarmos ações que vão ser efetivas nesse combate. Então, esses são projetos que são mais universais, que são projetos que abrangem muitas pessoas, para além daquelas que votaram em mim pelo meu viés ideológico. Este é o papel da TV Câmara. É mostrar para a população as ideias, os ideais dos vereadores que eles elegeram e estão aqui no poder. Para fazer política pública, para todo mundo entender que todo cidadão de Divinópolis tem um representante aqui dentro. E falando de política pública, a gente sabe que os projetos podem trazer isso para a população, mas que o vereador ele tem a opção e a oportunidade de fazer as indicações de emendas impositivas. Você, nesse primeiro ano de mandato, vai fazer emendas impositivas para serem aplicadas no próximo ano. Você tem alguma estratégia, lembrando que 50%, né, já é da área da saúde, que é extremamente importante, mas você já tem um planejamento, como que você vai fazer as indicações? Conta para a gente um pouquinho. Então, é uma coisa que todo mundo pergunta, porque tem essa curiosidade, porque são importantes para o funcionamento da cidade também. Para a saúde, a gente está olhando, né, a gente já conversou também com o Rodson, né, sobre a questão da UPA. A gente tem várias opções aí para tá pensando dentro da questão de saúde, que é 50% o maior do orçamento. Como o nosso foco é educação, cultura e meio ambiente, a gente vai focar muito nessas áreas. Eu tenho aí um objetivo que ele é um pouco ousado, só que só com as minhas próprias emendas eu não vou conseguir. Então, eu vou ter que articular com outros, né, políticos, né, deputados, senadores, presidente, todo mundo. Porque, como eu sou historiadora, eu percebo que Divinópolis não tem lugares de memória, não tem lugares para você levar seu filho, por exemplo, num fim de semana, para ele conhecer um museu, para ele poder descobrir um pouco da história de Divinópolis, sobre o que aconteceu aqui. E são muitos espaços que Divinópolis poderia estar utilizando. Um dos meus sonhos é a gente ter, né, esse arquivo municipal num lugar adequado, com climatização adequada, com um arquivo deslizante que possa alocar toda essa documentação, a gente poder fazer, né, uma homenagem aos ex-pracinhas brasileiros que lutaram, né, contra o nazifascismo na Alemanha e que saíram daqui de Divinópolis. A gente não sabe, a gente não tem uma praça em homenagem aos expedicionários. Não tem como a gente levar as nossas crianças, os nossos adolescentes para fazer esse tipo de passeio. Então, talvez, algumas dessas emendas vão para essa área mais de cultura, mais de educação, além, claro, da gente estar
visitando todas as escolas de Divinópolis. Eu ainda não fui na sua escola, calma que ainda irei, né, para a gente conhecer a realidade. A gente está com vários problemas estruturais, né, em várias escolas, expansão de algumas. Então, a gente tem esse foco muito nessa questão da educação, né? Pensar como que a gente vai articular creches, como que a gente vai poder investir essa emenda que chega para a gente. Investir nos esportes, né? A gente já tem aqui o vereador Anderson, que é dos esportes, mas a gente pode estar somando forças nisso daí, porque esporte e educação andam juntos. A gente não pode esquecer disso. Então, a gente tem aí uma gama muito grande de opções. A gente está analisando com muito carinho e cuidado, porque se eu pudesse, eu ajudava todos, né? É o mínimo que o vereador pode fazer, mas aquilo que a gente puder fazer será feito, principalmente direcionando para os lugares que estão mais necessitados. Kelly, a gente sabe que essas ações trazem um holofote muito grande para a Câmara Municipal. O cidadão de Divinópolis, né, toda a população, através da rede social, ela encontrou uma maneira de ficar mais próximo. Isso é muito positivo. Mas como você tem as ações, qual é o seu pensamento em dar transparência a todos os seus atos como vereadora e como seria um bom combate às notícias falsas que circulam nas redes? Essa pergunta é muito importante, porque combater as fake news é mais do que necessário no campo político. A gente já sabe que daqui a alguns dias a gente já vai entrar em nova campanha, né, para 2026, e aí vai começar a pipocar essa chuva de fake news. O que eu digo? Os canais oficiais ainda são os melhores para a gente estar se informando sobre as ações de qualquer político, e principalmente o da Câmara, né? Eu acho que é importante a gente ressaltar o Instagram, o YouTube, todas as páginas que a Câmara traz de oficial e os vereadores também. E mais ainda, as pessoas, né, vocês que estão ouvindo a gente, a população, ela buscar informações, não acreditar de primeira naquilo que está chegando nos grupos de WhatsApp, porque chega coisas assim, muito mirabolantes e muito perigosas. A pessoa, né, o político, ele pode sofrer qualquer tipo de violência por causa de fake news. Então, a gente tem que estar sempre combatendo. Aí, é uma coisa que é importante ressaltar, que você, às vezes, passar uma informação equivocada é diferente de você disseminar uma informação equivocada por querer. Então, são coisas bem distintas que a gente precisa estar trabalhando também, né? E as fake news, elas chegam muito mais rápido do que qualquer ação. Então, por exemplo, meu mandato está no Instagram, tem o WhatsApp. Então, podem ficar sempre de olho nas nossas redes, que lá vai sair sempre o nosso posicionamento, a nossa presença na tribuna, né, na terça e na quinta, tem os nossos pronunciamentos oficiais. Eles são importantes para vocês entenderem o que a gente está fazendo. Tudo que a gente posta, né, o político, acho que é importante. Acho que essa é uma forma de dar transparência também, Samira, para as pessoas. E mais ainda, trazê-las junto da gente. Porque eu já percebi, nesses 2 meses que eu estou começando, e também pela experiência de sala de aula, que muitas vezes a população ela coloca o vereador num patamar que ele não precisa estar. Põe lá muito no alto, tipo, inacessível. Ai, como que eu vou falar com o vereador? Falando. A gente está no gabinete número 1 aqui da Câmara. É só chegar para conversar com a gente. Se eu não tiver, a minha equipe está aqui para atender vocês, né? Onde eu estiver, pode parar para perguntar, porque a partir do momento que eu me coloquei como uma pessoa política, eu tenho que atender as pessoas. Eu quero conversar com você, pode chegar. Só se eu estiver correndo ou estiver com algum dos meus cachorros, que é mais difícil, porque meus cachorros é tudo doido. Aí fica mais difícil aproximar, mas tudo bem, a gente dá um jeito. Porque é importante a população ter acesso ao político. E o vereador é o político mais próximo delas. Né? Então, venham conversar com a gente. A gente tem o gabinete itinerante que vai rodar por Divinópolis, levando a estrutura do gabinete, mas fazendo uma coisa diferente. Né? Como eu sou professora e tenho contato muito com as universidades, eu quero levar os projetos que são feitos para a comunidade, mas que muitas das vezes não chegam até as pessoas.
né, fazer com que os projetos de extensão da UFSJ, da Unifenas, da UNA, que muitas das vezes é visto pela população como também um lugar inalcançável, não é para a gente pode estar ali. Então, vem com a gente, pergunta, questione, porque o vereador está aqui para servir a população. Você falou dessas parcerias com as universidades, né? Falando de parceria, independente de posicionamento político, de base, oposição, como muitas das vezes é tratado, como você vê o seu trato com o Poder Executivo e como esse elo, esse caminhar junto pode trazer benefícios para a população? Ótima pergunta. É importante que a população entenda que oposição e base são importantíssimos para a democracia, porque não dá para todo mundo pensar igual e também não dá para todo mundo pensar diferente. Como eu disse, quando eu falei, né, das mulheres aqui na Câmara, que tem eu e tem a Ana Paula, que a gente vem de mundos diferentes, de lugares diferentes, isso também é feita a política. A democracia ela é importante com um pensamento divergente. Muitas das pessoas falam assim, que é oposição ferrenha. Eu sou oposição em algumas coisas, óbvio. Mas, se vier um projeto, como já veio, que é bom para a cidade, eu vou analisar. Mas isso não me tira o direito de fazer críticas. Eu acho que a gente está num momento muito sensível da política, que é assim, ou você está do lado de um, ou você está contra. Virou para o ímpar. E não é isso. A gente pode concordar apontando falhas que existem para melhorar. Foi o que aconteceu na votação de um dos projetos aqui, que veio do Executivo. Eu achei o projeto muito bom, mas eu estava vendo que tinha uma falha ali, que era sobre os lotes, né, de intervenção da Prefeitura, das pessoas que têm baixa renda. Só que só estava o cadastro no Bolsa Família. Eu falei, não, gente, o Bolsa Família não é o único elemento que fala que a pessoa é de baixa renda. Às vezes ela vai passar um pouquinho ali do teto, passa 10, 20 reais, ela não entra mais, mas ela ainda não tem a condição. Então, eu apontei, sentei, conversei com os meus colegas, mostrei aonde estava essa falha e pedi, né, vista uma emenda, a gente já subiu. Então, é muito diálogo. O Executivo... ele não precisa me ver como uma inimiga, porque eu não vejo o Executivo como um inimigo, porque a gente tem um objetivo em comum, que é trabalhar por Divinópolis. Obviamente, diferenças ideológicas existem e tem que existir dentro da democracia. Mas isso não significa que tudo deles eu vou negar, ou tudo deles eu vou aprovar sem críticas. Eu sou uma pessoa, naturalmente, que sempre estou dando piteco, gosto de dar piteco para melhorar, ou para falar que está ruim, ou não gostei. Isso eu vou fazer, independentemente. Eu até, acho que foi na posse, que foi em dezembro, o prefeito Gleidson brincou assim, vamos tirar uma foto antes de começar a legislatura, né? Que depois vai ficar difícil de tirar. Eu falei, não, que isso, a gente vai continuar tirando foto normalmente, porque eu não sou assim. As críticas que a gente tem que fazer, Samira, e eu acho que isso a população também tem que ouvir, é sobre a atuação política das pessoas, não sobre a pessoa. Não dá para eu chegar aqui e criticar, vamos supor, a pessoa da Samira. Eu posso criticar a ação dela como profissional e vice-versa. Eu acho que as pessoas estão extrapolando muito nisso, e isso também é fruto de fake news. E a gente, falando desse pouco tempo que iniciou a nova legislatura, você já conseguiu mensurar qual foi o seu maior desafio até aqui? Nossa, meu maior desafio é conseguir ouvir todo mundo do jeito que eu gostaria de ouvir. Às vezes, eu acho que eu não consigo dar a atenção que eu quero para todo mundo. Então, eu acho que isso é uma coisa que ainda estou aprendendo a lidar, porque eu quero conversar com todo mundo, eu quero sentar, e, às vezes, a gente não tem o tempo mais necessário, né? Tipo, a nossa agenda agora começa a ficar apertada, porque você tem que estar num lugar, tem que estar no outro, tem reunião, e eu sou uma pessoa que gosta de falar. Gosto de falar, estou aqui falando, se deixar eu falo até amanhã. E, assim, isso está sendo um desafio, além, claro, de estar num espaço que é muito novo para mim.
né? Eu sou professora, eu venho da sala de aula, eu venho do mundo acadêmico, né? Que é outra realidade. Aqui, sentar com mais 16 pessoas, de lugares diferentes, pensamentos diferentes, para a gente achar um caminho, está sendo desafiador. Mas, confesso que eu pensei que ia ser mais difícil. Assim, eu fui muito bem acolhida pelos meus colegas vereadores, apesar das diferenças ideológicas existirem, existe o respeito. E isso é muito bacana numa casa legislativa. Eu acho que isso é o mais importante, a gente respeitar os posicionamentos. E o grande desafio está sendo esse, né? Esse diálogo, esse trabalho, entrar no eixo. Acho que ainda não entrei, eu estou aprendendo ainda vai vir muito mais coisas da Kel aí. Mas é isso também, de dar atenção para as pessoas. Então, falando de dar atenção, ter essa agenda nova e mais apertada, conta para a gente, você falou um pouquinho na transparência sobre isso, mas conta para a gente qual é o principal canal de comunicação que o cidadão de Divinópolis tem para ficar perto da vereadora Kel, das ações da vereadora Kel, como que fica a disponibilidade do seu gabinete para acolher o cidadão de Divinópolis aqui na Casa do Povo. Ótimo. Então, o meu canal principal é o meu Instagram, @profa, Kel Silva, KLL Silva. A gente tem o nosso número de WhatsApp, que muitas pessoas também utilizam, que é o 99104 1652. Então, por esse número, você também chega na gente. Né? A gente tem o gabinete aqui na Câmara Municipal, o gabinete número 1. Né, fica bem na entrada, é o primeiríssimo, em que a minha equipe está ali disponível a partir de meio-dia até às 6 da tarde. Né, o WhatsApp é o horário que você mandar. O Instagram também. Mas lá no Instagram, pode chegar, a gente vai ter o primeiro contato, mas a gente direciona as demandas e tudo para o WhatsApp para ficar mais fácil da gente dar um retorno, né, fazer um ofício, um requerimento, dá esse retorno mais fácil do que ali pelo Instagram, que não dá, às vezes, para subir a documentação. Mas tudo que a gente está fazendo está ali. E mais para frente, isso já é uma novidade, que eu já vou dar em primeira mão para vocês. É um spoiler. A gente vai voltar com o nosso podcast. A gente tem um podcast, ele vai ser um videocast, então ele também vai estar no YouTube, que é o Story Tretas. Ele é um podcast que surgiu na pandemia, em 2020, que eu fiz para tratar sobre os assuntos de história, né? Porque quando eu falo para meus alunos que história é feita só de treta e confusão. Então, a gente vai manter o nome, mas vai trazer uma nova roupagem, que é falar sobre Divinópolis, falar sobre o que está acontecendo, as coisas que são importantes. Então, logo a gente vai ter esse novo canal também, mas já tem uma página no Instagram que chama Story Tretas, tudo junto, @. Né, vocês podem estar procurando lá também, que é uma outra forma de a gente estar mais próximo da população, né, e mostrando para a população tudo de maravilhoso que a cidade tem, que muitas das vezes o divinopolitano tem uma baixa autoestima em relação à cidade. A cidade é muito maravilhosa, ela pode ser muito mais, por isso que a gente foi eleito, para transformar cada dia mais Divinópolis na cidade que a gente merece. Nós estamos caminhando para o final da nossa entrevista. É um prazer conhecer um pouco mais da sua história. Tenho certeza que a população de Divinópolis vai ficar muito feliz de conhecer você um pouco mais, as suas ideias e ideais como vereadora. E gostaria que você deixasse uma mensagem para esse eleitor e para o cidadão da cidade, de um modo geral, que você é a vereadora que legisla por toda a cidade. Agora é um momento muito especial, né, que eu falo com os divinopolitanos. Divinópolis, ela não é minha cidade natal, mas é a cidade que me acolheu, é a cidade que trouxe para mim o sentido, né, de família, né? O meu marido é daqui, eu escolhi vir para cá porque era a cidade dele. Eu fiz um concurso público, passei para trabalhar em Divinópolis. Foi a cidade que me ensinou a ser professora, foi a sala de aula que me ensinou a ser professora. Tudo que eu sou hoje, enquanto pessoa, e também ocupando o cargo de vereadora, eu agradeço a Divinópolis. Então, essa cidade, ela já é minha de coração. Por isso que eu estou nesse grande desafio de ser vereadora,
para Divinópolis. E vocês perceberam que eu não falei nenhum bairro específico, não falei que eu vou falar do bairro que eu moro, não falei onde eu moro, porque o vereador ele é para a cidade inteira. Ele tem que estar aberto para todas as demandas de onde chegar. Obviamente, sem passar por cima dos outros colegas que têm suas áreas de atuação. Por isso que as minhas bandeiras são mais globais, são para as mulheres, são para os estudantes, é para a natureza, né? É para a gente pensar uma cidade de forma mais globalizada, mais geral. Então, eu quero que você que está me ouvindo, de qualquer lugar de Divinópolis, se sinta à vontade para nos procurar, para conversar sobre qualquer tema que queira, porque eu estou aqui para ser a sua voz, né? Sem vocês não tem vereança, né? Eu sou a representação de vocês aqui, principalmente das mulheres, principalmente dos estudantes, que muitas das vezes são muito silenciados também, para os professores, para o funcionário público, para o comerciante, para o ambulante, para todo mundo. Eu não tenho uma bandeira específica, porque eu acho que a cidade é todo mundo. E o meu lema é esperançar. A gente pode, todos os dias, fazer com que Divinópolis seja uma cidade mais plural, mais diversa, mais cultural, porque é isso que faz o mundo girar. Então, eu conto com vocês, venham comigo, venham fazer parte do nosso projeto, tragam aí sugestões de projeto, vamos conversar, estou sempre aberta, tem o meu Instagram, tem o meu WhatsApp, tem o gabinete, tem eu andando pela rua, tem o gabinete itinerante, então são várias formas de você nos alcançar, mas eu também vou atrás de você. Então, eu agradeço muito esse espaço, Samira, para poder estar conversando com a população. Quero mandar um abraço também para uma população, que é a população mais idosa de Divinópolis, que muitas das vezes também é silenciada e não é ouvida. Vocês podem contar com a gente também. Aí está junto, né, por todas essas pessoas que são muitas das vezes invisibilizadas pelo sistema. Muito obrigada pela participação, toda a história que a gente ouviu aqui. Tenho certeza que é de grande valia para todos os divinopolitanos. Você acompanhou mais uma edição do programa Perfil hoje com a vereadora Kel Silva. É você bem informado de tudo o que acontece na Casa do Legislativo. Acompanhe também os nossos conteúdos na TV Câmara, no nosso canal oficial. TV Câmara, a imagem da cidadania.